Entenda isso. Nós estamos falando do segredo da unção. Paulo fala, a Bíblia fala que Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 10, capítulo 19, perdão, capítulo 19, versículo 10, diz que as pessoas pegavam os lenços e aventais de Paulo e levavam os lenços e aventais de Paulo aonde estava alguém enfermo ou alguém endemoniado. A Bíblia fala que as enfermidades fugiam e os espíritos malignos fugiam. Olha que coisa interessante, diz que quando a unção veio sobre os lenços e aventais que Paulo orava, as enfermidades iam embora. As enfermidades iam embora sem oração. Não, Paulo é mais ou menos assim, Paulo não dava para estar em todo lugar. Alguns iam lá e falavam assim, olhe por esse lenço, eu já fiz isso, muita gente, olhe por essa carteira, olhe por essa identidade, ore por essa peça de roupa, ore por isso. E levava, e quando chegava perto da pessoa enferma, a enfermidade ia embora. Quando chegava perto da pessoa cativa, o espírito mal ia embora. Não resistia à unção que estava naqueles panos. Existe uma unção sobrenatural que Deus quer derramar sobre a igreja. Mas existe uma chave para eu receber dessa unção. Primeiro, a chave é a fome. Eu preciso desejar, eu preciso crer, eu preciso buscar. Oh, aleluia. Quando você busca essa unção, você acaba recebendo. Mas Deus não pode responder aonde não existe fome. Deus responde aonde existe fome. Então, para você entender mais sobre a unção, existem níveis de unções. Existem níveis de unção. Aquela unção que eu contei aqui no começo dessa aula, que eu recebi quando era novo convertido, que eu caí no chão, fui impactado, eu recebi várias unções. E essa unção, o meu nível de unção daquele ano lá, não é o mesmo nível de unção hoje, porque a unção cresce. Vamos dizer que existe 7 níveis de unção. 7 níveis de unção. Então você tem que estar crescendo nessa unção. Há um só Espírito, mas existe variedade de unção. Então, lembre disso. A unção vem com um propósito, e sempre quando Deus libera a unção, é para realizar o propósito que foi liberado. Vamos dizer, tem pessoas doentes, Deus pode liberar uma unção de cura para curar o enfermo. Tem pessoas cativas, Deus pode liberar uma unção de libertação para libertar. Tem unção de quebrantamento, tem uma unção chamada também de alegria. Mas eu quero falar isso: quanto maior a manifestação da unção, mais rápido será a sua vitória. Eu notei essa frase que me chamou muita atenção. Quanto maior a manifestação da unção, mais rápido será a vitória. Eu vou repetir pela terceira vez. Quanto maior será a manifestação da unção, mais rápido será a vitória. Quanto mais unção você tem, mais vitória você recebe. Quanto mais você cresce na unção, mais vitória acontece. Eu lembro de um testemunho de um pastor de oração, e ele viu numa visão um homem batendo na porta. E a porta não se abria. E ele fala: Senhor, o Senhor não disse que se batesse na porta, a porta ia se abrir? E aí Deus responde para ele: é porque ele está batendo sem unção. Quando você bate na porta que está fechada para a sua vida com unção, a porta se abre. Muitas pessoas dentro da igreja, porque a igreja não tem mais unção, muitas igrejas. Muitas igrejas não têm mais da manifestação do poder de Deus, infelizmente. Muitas pessoas dentro da igreja entram na igreja cativo, endemoniado, e volta para casa da mesma maneira, cativo e endemoniado. E tem mais que eu vou falar para você: tem muitas pessoas na posição de liderança, endemoniado, mas a unção não tem se manifestado e ela continua endemoniada. Pessoas, diáconos, levitas, pastores, obreiros, que estão vivendo no pecado, vivendo uma vida escondida, vivendo no adultério, na mentira, mas porque a igreja perdeu a unção de Deus.
Muitas igrejas estão como no livro de Apocalipse, Laodiceia, que não é nem quente nem fria. E Jesus fala para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Muitas igrejas têm deixado Jesus do lado de fora, e quem tem reinado lá é a carne, o mundo, o pecado. Espíritos mal têm dominado. A igreja precisa voltar a buscar a unção do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a buscar o poder de Deus para ser livre de todas as amarras, ser livre de todas as cadeias e viver um novo tempo que Deus tem para ela. Então, se você está entendendo isso tudo que nós estamos falando, eu quero falar. Não dê o like ainda, meu irmão. Dê o like aí da unção. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o maior número de pessoas essa aula. Por quê? O YouTube, nós estamos, graças a Deus, com 13 mil pessoas, mas só que o YouTube eu acho que não avisa nem 1.000 pessoas quando nós colocamos o vídeo no ar. Se chegar a 500, olha lá, não, acho que não chega nem a 500, mas você pode nos ajudar a compartilhando. E eu quero falar que tem unções que está sendo acumulado no seu espírito. Cada palavra, cada oração, cada ministração, cada transferência, cada impartição que você tem recebido, ela vai sendo acumulada no seu espírito. Mas precisa destravar do seu espírito. E eu creio que nesta aula, algo poderoso está destravando de Deus. Eu creio que nessa aula, algo poderoso do Espírito Santo está destravando em nome de Jesus. Se você tem dúvida sobre unção também, se você tem dúvida sobre o poder de Deus, se você tem dúvida sobre dons espirituais, eu quero pedir que você deixe uma pergunta aqui sobre isso. Eu estou com dúvida sobre isso, sobre a unção, estou com dúvida sobre esse dom, estou com dúvida que aconteceu essa manifestação. Deixa essa pergunta aqui nos comentários que eu respondo todas as perguntas. Algumas eu respondo no comentário e algumas eu gravo um vídeo, eu gravo outra aula, eu faço live para responder as dúvidas. Porque tem dúvida que é de muitos irmãos parecida. Às vezes eu faço uma live para responder essa dúvida. Então deixa aí no comentário. E eu quero falar, o meu desejo é que a igreja tenha um ambiente tão forte da unção que faça diferença na sua região. E o texto que eu gosto de usar sempre, que eu já falei esse texto várias vezes, já preguei esse texto várias vezes, já falei em live várias vezes, já dei estudo sobre ele várias vezes. É o texto que está lá em 1 Samuel. A Bíblia fala que Davi estava fugindo de Saul e foi ficar junto com Samuel, o profeta Samuel, junto com outros profetas. Eles estavam num vale e ele estava ali junto, adorando a Deus, buscando a Deus. Saul fica sabendo onde Davi está. Saul queria matar Davi. A Bíblia diz que Saul já estava endemoniado e queria matar Davi. E aí manda soldados prender Davi, manda um grupo de soldados. A Bíblia fala que quando chegou esse grupo de soldados, aonde estavam os profetas, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Esse texto me chama muita atenção sempre. Esse texto me impactou. Aí Saul fica sabendo que o primeiro grupo de soldados não voltaram com Davi. Estão lá no grupo de profeta profetizando. Aí Saul manda outro grupo de profeta, manda o segundo grupo. Profeta, não, soldados para prender Davi. Então ele estava indo com a intenção e com a ordem do rei: prenda Davi e traga a mim. Quando esse segundo grupo chega onde estão os profetas, diz a mesma coisa, que o Espírito de Deus vem sobre eles e eles começam a profetizar. Olha que coisa tremenda. Aí Saul fica sabendo disso, manda o terceiro grupo. O terceiro grupo acontece a mesma coisa. Quando chega perto aonde estão os profetas, vem o Espírito de Deus e eles começam a profetizar. E o que mais me chama a atenção, que Saul, que já estava possesso, a Bíblia fala que ele já estava sendo oprimido por um espírito mau, fala: eu mesmo vou lá. Porque ele fica sabendo que 3 grupos de soldados não voltaram com Davi, estão profetizando. E quando Saul chega perto, a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre Saul. Olha que coisa interessante.
Eu acho que o espírito mal chegou até perto de um lugar e falou: daqui eu não posso passar, porque a atmosfera já era outra. E aí vem o Espírito de Deus sobre Saul e ele começa a profetizar, diz que ele profetizou a noite toda. Então, o ambiente de unção profético estava naquela região por causa do profeta. Então, quem chegou perto já era tomado pelo Espírito de Deus e começava a profetizar. E aí, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: é isso que eu quero para minha igreja, que seja tão forte a unção de Deus, tão forte o poder de Deus, que quem chegar perto da igreja vai ser tocado pelo poder de Deus. Quem entrar dentro da igreja vai ser tocado pelo poder de Deus. Eu lembro numa igreja que nós pastoreamos, é, ali em Ribeirão Pires por 9 anos. Eu lembro que uma vez chegou um rapaz que morava perto da igreja, e ele conhecia um irmão que era obreiro, e ele começou a apresentar, ele perguntou: pastor, eu posso mostrar a igreja para ele? Eu falei: pode. E aí quando ele chegou perto do púlpito da igreja, o irmão começou a se arrepiar todo. O irmão não, o rapaz que estava visitando, nem crente ele era. Começou a se arrepiar todo, e ele falou: irmão, o que está acontecendo? Estou sentindo um arrepio, estou sentindo algo estranho. E aí o irmão falou: não, isso é o poder de Deus. Ele achou estranho, nunca tinha sentido aquela sensação. E muita gente fala que naquele tempo, quando eu entrava na igreja, eu sentia uma presença de Deus, porque era isso que eu buscava. Baseado nesse texto, Deus, que a atmosfera, a região geográfica, oh, aleluia, a região geográfica seja impactada com a tua presença, com a tua glória, com a tua unção, que as pessoas ao entrar sejam tocadas, pessoas que estão em volta sejam tocadas pela unção de Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.